Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. Desta vez voltamos um pouco com a casa mais cheia. Temos aqui mais uma camisola atrás de mim, o Formentelos presenteou-nos aqui com mais uma para a nossa bela coleção que temos aqui neste set do Podcracks. Mas vamos agora passar para o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é natural da cidade de Paredes, precisamente a cidade onde começou a jogar futebol na formação. Acabou enquanto sénior por representar apenas 2 emblemas, o Vila Meá, durante uma época, e, adivinhe, também o Paredes. Acabou por se mudar dos relevados sintéticos para os pavilhões quando trocou para o futsal. No futsal, adivinhe também, acabou por representar mais 2 equipas da cidade de Paredes. Enquanto também dava os passos no futsal, acabava por começar a carreira de treinador. Passou por vários clubes, mas destacou-se precisamente ao comando do Paredes, onde esteve durante mais de 9 épocas. Mais recentemente esteve no Beira-Mar e também, nesta época, começou ao comando do Amarante, na Liga 3. Hoje temos connosco Eurico Couto. Eurico, é um gosto tê-lo cá. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um privilégio poder estar aqui à conversa e dar também já os parabéns pelas instalações, que fiquei extremamente agradado com todas as condições que têm aqui. Nunca num podcast, num início, se disse tantas vezes e se mencionou a palavra parede. Acredito que sim, é efetivamente grande parte da minha história, com orgulho, naturalmente, com tudo o que eu vivenciei, tanto como atleta como treinador, e que me ajudou também a formar como pessoa, naturalmente que sim. Passaste muito tempo a jogar futebol, começaste muito jovem, aos 7 anos. Acabaste por ter uma transição depois para o futsal. Nesse momento também, pouco tempo depois, acabaste por começar a tua carreira enquanto treinador de formação. Teve alguma coisa a ver esta mudança de modalidade e depois também, praticamente ao mesmo tempo, dar esse início? Começou antes. A carreira de treinador inicia porque o Rui Quintas, na altura, era o nosso treinador nos séniores em Paredes, e é ele que nos orienta ou que nos inculca essa paixão por ser treinador. Na altura eu, Álvaro Pacheco, Caetano, uma série de jogadores começam também na formação a dar ali os primeiros passos e criamos ali até uma boa dinâmica e começamos ali. Essa transição para o futsal é pelo gosto também, é porque também acontecem várias lesões. Tive sempre muitas lesões e então acabei por começar a ficar ali um pouco desanimado. Tenho inclusive até na altura que deixo, antes de ir para o futsal, um convite do Álvaro, que estava no Lixa, e eu disse não, agora vou para o futsal. E quando vou para o futsal ganho também tempo para me dedicar a ser treinador, que era aquilo que eu já queria muito, então ganhei ali mais tempo e acabei por abandonar o futebol 11. No futsal também gostava, tinha a possibilidade de entrar e sair, que isso me ajudou, também no ponto de vista daquilo que eram as lesões, e passei ali bons tempos também muito bons no futsal, porque tinha sempre a competição, que é aquilo que nós, sobretudo eu, aquilo que eu gosto muito é a competição, o dia do jogo, e aliviava também algum stress que vinha do ser treinador. E durante muitos anos, mesmo como treinador principal sénior, ainda consegui conjugar as duas. Recomendas para qualquer treinador também? Sou muito sincero, não recomendo. Não recomendo, até pelo desgaste físico, porque é um desgaste muito, muito grande. Mesmo quando eu jogava, eu treinava os miúdos e saía de um para o outro, Eu cheguei a ser coordenador da formação e jogador ao mesmo tempo, e depois as pessoas não conseguem associar, não é? Os papéis ficam sempre associados. Ficam os papéis associados, e quando vão ver, até porque, por exemplo, eu não coloquei o miúdo deles a jogar ou isto ou aquilo, e eles estão a ver a jogar no domingo e não conseguem separar. E depois sai ali um outro comportamento menos adequado, que não está relacionado com o que eu estou a fazer em campo, mas está relacionado com outra função que está a função que eu estou a desempenhar. E há ali um conjunto de
de problemas que são muito difíceis, alguns conflitos que são difíceis de gerir. Não recomendo, apesar de achar que essa vivência é útil. Aliás, eu cheguei a treinar dois escalões e ser jogador. E isso é muito ao mesmo tempo. Há muito conflito para gerir, não só como eu, jogador, imagino, eu ser coordenador e depois ter o meu treinador de séniores, não é? E depois eu ter que gerir esse conflito entre a equipa sénior que tem que ir treinar para o campo onde está a equipa de júnior, onde eu sou o coordenador e tenho que dizer que o treinador tem que dividir o campo com os Ou júniores. seja, a separação de papéis é ali complicada de se fazer. Mas eu tenho que olhar para o melhor do clube, e neste caso como responsável da formação, mas também não posso bater de frente, Prejudicar também. bater de frente com o treinador de séniores, porque eu também quero jogar, e depois se bater de frente vai haver isso aqui. E existiu ali alguns conflitos bastante difíceis de gerir, muito jovem ainda também, com 23 anos a ser coordenador e a ter esse papel de chocar com alguns treinadores séniores. Era difícil, foi difícil. Acho que tivemos alguma inteligência e flexibilidade nisso, mas foi muito difícil de gerir naquela altura. Antes também de começares como treinador de séniores, começaste em camadas de formação, não só no Paredes, como também deste um saltinho no Penafiel e também no Passos Ferreira. Acabaste depois por assumir uma equipa sénior assim um bocado num plano complicado. Salvaste a equipa do Paredes de uma descida à segunda distrital. Como é que foi esse primeiro contacto? Não, esse primeiro contacto, eu tinha estado já, eu comecei no Penafiel, iniciei no Penafiel, nas Peninhas, depois ali nos Colinhas, que agora são Benjamins, voltei ao Paredes, assumi a coordenação, saltei para o Passos, um bom período que tivemos ali, tanto no sub-13 como no sub-17, foi muito bom. Tive jogadores como Reizinho ou Lubas, jogadores que até conseguiram chegar a um patamar superior, e depois há uma oportunidade de voltar ao Paredes, porque há um colega que passa a ser o coordenador, um amigo, e que convida outra vez, e eu fico ali na indecisão e volto aos Júniors. Volto aos Júniors, nesse ano ajudo ali também com os juvenis num período, e depois o Calica no ano a seguir o Calica acaba por ter o convite do Espinho, logo no início, e sai para o Espinho e queria que eu fosse, mas eu não podia ser treinador dos Júniors, do Paredes e dos Séniores de Espinho, não dava, era impossível, então eu não fui com ele. Entretanto até foi o Pedro Machado, que está hoje no Benfica, não é? como adjunto também. Pronto, e depois ali assumo o Gil, de forma interina durante algum tempo, bastante tempo, já não recordo, mas penso que a primeira volta ou mais um pouco, e naquela altura o Manuel Cardoso, que era o presidente, decide mandar embora o Gil, e pronto, eu estava nos Júniors, olhou para mim como uma possível sucessor por ser da terra, por ver em mim qualidade, por perceber que precisava de alguém que também chamasse de novo tanto os adeptos, que tivesse ali, conseguisse ligar toda a gente, e correu bem. Posso dizer que nessa altura eu estava nos Júniors e nas conversas que tinha, às vezes pronto, em casa, com os familiares, mas também com os amigos, um ou dois que nos aconselhamos sempre, a resposta era sempre: não vais descer, nem vais matar a tua carreira antes dela iniciar mesmo. Porque estás em último, não tens hipótese. E eu tinha aquele, não, mas eu quero ir. Só para tentar. Quero ir, quero tentar. Eu disse sempre: pior não fica. Está em último, não fica, não há mais. E acabou mesmo por conseguir. Por acaso continuei nos Júniors, é verdade, continuamos nos Júniors. O ano é que até subimos ao Nacional, nesse ano nos Júniors, e conseguimos a manutenção. Foi muito difícil, confesso que foi extremamente difícil. Não acho que tenha sido o ano mais difícil, mas andou perto. Depois, passados 5 anos, tivemos para mim o ano mais complicado. Antes de subirmos à Liga 3 foi o ano mais difícil que tivemos, o ano do Covid. Foi mesmo muito complicado a todos os níveis, mas esse até porque foi a primeira experiência, muito jovem. Lidar com jogadores que são meus amigos desde o berço e que agora têm que me respeitar como treinador, e eles como jogadores, é muito complicado. Mais uma vez, onde aqui os papéis têm de ser muito bem interpretados. Eu acho que uma vantagem, eu acho que aquilo que eu mais aprendi até hoje é saber separar, precisamente
precisamente por isso, porque toda a vida lidei com esse tipo de situações e consigo muito bem, como eu costumo dizer, separar as águas, porque fui obrigado a isso, mas é difícil. E depois trabalhar, isso acho que já vem a seguir, o trabalhar muitos anos no mesmo sítio, tem obviamente pontos positivos, mas num sítio onde toda a gente te conhece e tu sais à rua, é extremamente, e é pequeno, porque é um meio pequeno, é muito difícil. Principalmente quando há derrotas. Sim, principalmente quando há derrotas. É extremamente complicado. Principalmente quando também já eras até conhecido, porque também é um meio pequeno, naturalmente, sim. Não é? Principalmente quando há derrotas, obviamente. E principalmente quando as redes sociais aumentam também de volume, pior ainda, obviamente. Mesmo com derrotas pelo caminho, a verdade é que 4 anos depois de assumir, na época 17-18, acabas mesmo por conseguir a primeira tua grande conquista, até podemos dizer, no comando da equipa sénior. Acabaram por conseguir a subida de divisão para os campeonatos, neste caso para o campeonato de Portugal. Como é que foi esse primeiro momento? Isso foi... Nós, desde o momento em que assumimos, tivemos sempre esse objetivo, subir. Precisávamos rapidamente de chegar a um patamar superior e chegar mais ainda, e depois de mais ainda. Não conseguimos chegar onde era o nosso sonho de chegar a ligas profissionais, porque esse foi sempre o objetivo, desde que entramos ali. Mas esse passo acho que foi determinante para aquilo que é hoje o clube e para a dimensão que o clube atingiu. Para a dimensão que o clube conseguiu atingir a seguir na chegada a primeira vez à Liga 3 e para aquilo que é hoje, esse passo foi determinante, até porque ele é feito com muitos jovens da formação, da sua formação e não de outros, o que torna tudo mais complicado, mesmo quando há o título de campeão do Campeonato de Portugal é com 7 elementos da formação, no 11 é muito difícil isso acontecer. Eu creio que mais ninguém conseguiu, porque não é jovens da formação que vêm do Benfica, do Sporting ou do Porto para ali e depois São jovens da terra. São jovens da terra, que jogaram ali, quase todos jogaram sempre ali, nunca. Um ou outro pode ter disputado um campeonato nacional, um ou outro, creio que um ou outro, mais que isso não, mas os outros não, nem sequer sabiam o que era disputar um campeonato nacional, só campeonatos distritais. Isso eu creio que tem outro valor para eles também, porque é muito, eles depois estão a festejar com aqueles que no dia a dia estão com eles no café, na pastelaria, com quem convivem na cidade de Paredes, com quem eles convivem na cidade, com os amigos, não é? São os amigos que estão a festejar com eles pelo clube deles, não pelo grande, mas é o clube deles, o clube da terra deles. Eu acho que efetivamente tem mais valor por isso, porque te identificas e porque potencias aquilo que é da tua terra e do teu clube, naturalmente. O teu número predileto, aliás, deve ser o 4, porque 4 anos depois de começares, conseguiste a subida ao Campeonato de Portugal, 4 anos depois consegues a tão ansiada subida no Jamor, também com uma goleada ali emblemática. Como é que foi todo esse momento? Porque eu também estive a ver uma entrevista e tu, naquela altura, disseste que foi muito mais emblemático por ser uma equipa não só da tua terra, como também porque quem está na bancada eram os amigos dos jogadores, familiares teus, gente de Paredes. Como é que foi este momento, o 4-0 na final de Jamor? É assim, aquilo nós achamos que não temos muito como explicar aquele 4-0, porque aquilo parecia praticamente vindo de um sonho. É óbvio que nós fomos sempre com o objetivo de ser lá campeões e não víamos nada a não ser isso, mas conseguir ainda por cima com 4-0 deixou-nos extremamente eufóricos durante muito tempo. É uma sensação difícil de nós descrevermos precisamente por isso, porque nós estamos a viver o nosso sonho de levar o clube a um patamar diferente com os nossos, porque efetivamente é isso, a nossa família, são os nossos amigos que estão lá, e nós, no nosso clube, não é um clube, nós dizemos nosso clube porque é da nossa terra onde nós iniciamos e onde os nossos amigos que estão na bancada também iniciaram e
E se calhar muitos não conseguiram jogar, mas acompanharam sempre, e nos acompanham e vão e têm outras vidas. E isso torna tudo muito mais especial e com a dificuldade que nós temos, porque nós nem sequer tínhamos grandes recursos e por isso é que tem uma ligação emocional muito diferente e um valor, no nosso entendimento, é difícil de explicar o que nós sentimos ali, porque era praticamente impossível isso acontecer. Aliás, fomos sempre, nunca ninguém acreditou nisso. Eram quase os underdogs, por assim dizer. Fomos sempre os underdogs. Mas é engraçado, porque aqueles miúdos que estão lá e que tinham subido comigo nos Júniors à Nacional, nós dizíamos sempre, um dia nós vamos ganhar o Campeonato de Portugal. Um dia nós vamos ao Jamor. Porque nós tivemos julgo que em 2014 ou 15 nós fomos fazer um torneio de formação a Lisboa Cup, com os 13 e com alguns miúdos que depois foram jogar ao Jamor. E nós dizíamos, não fomos jogar ao Jamor nesse torneio, mas fomos a uma apresentação de todas as equipas, que eram 100 e tal, foi feita no Jamor. E nós dizíamos, um dia vamos jogar aqui, com o Paredes. E isso aconteceu. E alguns dizem mesmo, mister, parecia bruxo. Eu disse, era algo que eu sentia, queria e que conseguimos. Foi mesmo isso. E o que é que sentes agora? Passar esse tempo, olha, sinto muito orgulho nesse legado que acho que deixamos, no que está para trás. Não, acho que foi muito positivo para nós, e que nos potenciou muito, que nos enriqueceu imenso, tanto naquilo que é o nosso conhecimento como o clube, naquilo que é a sua estrutura hoje em dia. E acho que mais importante do que o título que ficou é o legado que deixamos para trás naquilo que é a profissionalização do clube, porque chegamos e tínhamos uma mão cheia de nada. E conseguiram sair lá. Sim, já não cheia de nada, apenas uma vontade muito grande de chegar não podemos negar isto. No ano passado, mais ou menos para esta altura, eu disse, aquilo que nós queríamos e o sonho que estipulei desde o início era pegar no clube e levá-lo a campeonatos profissionais. Não consegui levá-lo a campeonatos profissionais. Não era uma tarefa extremamente fácil, mas acho que eu consegui deixar muito melhor do que alguém que entrou e levar a patamares e conseguir títulos que ele não tinha. E acho que é isso que fica. Mesmo quando eu saio do clube, muitas são as mensagens que recebo, nem vão muito direcionadas para o título, vão sempre direcionadas ao todo o trabalho. Para todo o trabalho. Porque foram 9 anos também. Ele hoje tem uma estrutura que está muito boa, muito profissional e com pessoas extremamente competentes, naturalmente, mas esta estrutura foi pensada e idealizada por mim e por alguns que estavam comigo e foi criada ali e potenciada agora. Okay? Mas as pessoas sabem disso e reconheceram isso e agradeço-lhes também por isso, naturalmente. E cada vez mais vão potenciar outras áreas, e acho muito bem, e estão, acho que, num grande caminho, num bom caminho, para poderem depois, obviamente, chegar onde era o sonho que eu tinha quando lá entrei, naturalmente. Também na época de 2022, além, pronto, tiveste essa grande conquista, foi o primeiro lugar na primeira fase, depois o primeiro lugar no apuramento à subida, a vitória na final, pronto, que é também emblemática, mas também tiveram um grande percurso na Taça de Portugal. Passaram 4 fases, 2 delas conseguiram bater equipas de competições acima, foi o Académico de Viseu, que na altura estava na segunda liga, ou seja, 2 competições acima, e também o Torriense, que acho que na altura estava na Liga 3, exatamente, foi a vossa subida e a subida do Torriense. Acabaram depois por perder nos oitavos de final com o Leça, nas grandes penalidades, ou seja, quase que num jogo de sorte e azar. Como é que foi este momento? Sentiste que o trajeto tão bom que estavam a levar teve ali um sabor amargo? Teve ali uma pancada muito grande na altura do Natal, porque foi uma pancada grande que nós levamos no jogo com o Leicester, porque nós vinhamos muito bem, com resultados bastante positivos e com exibições também, e perdemos ali nos oitavos com o Leicester, nos penaltis.
e inclusive nos penaltis, e nós começamos a marcar e o Lessa falhou. E depois Ou deram a seja, volta para o 6-5. Eles deram a volta e isso afetou-nos muito. Afetou os jogadores que falharam, bastante, recordo-me perfeitamente disso. E emocionalmente afetou a equipa. E depois veio logo ali o período do Natal, ou seja, nem temos logo de imediato jogo para poder esquecer. Recuperar, sim. Esquecer. Ou seja, levamos com o Natal e ia pensar naquilo. Não é? E depois iniciamos com um jogo com o Tirsense, recordo, em janeiro. Fazemos um jogo muito bom, num dia bastante chuvoso, e sofremos gol aos 90 minutos. 1-0. Uma das poucas derrotas que tivemos nessa época. Ou seja, aquela pancada do Leicester deixou-nos ali um bocadinho. Deixou moça. Mas utilizamos muito para a fase final. Porque quando os encontramos, também marcamos aos 90 e acabamos por ser felizes nisso. E eu acredito muito nisso. É preciso perder para depois ganhar, a realidade é um bocadinho essa e nós acabamos por perder ali, mas conseguimos depois ser mais felizes que eles e mais competentes e sermos nós os vencedores e subirmos nós. Acredito que foi um bocadinho, perdemos aqui mas vamos ganhar à frente, pelo menos acredito sempre nisso e por acaso correu dessa forma e efetivamente, mas foi um jogo que olhamos para ele como um trampolim para aquilo que poderia vir a seguir e que nos ajudou a potenciar, sobretudo os jogadores para a frente, sim. Inclusive pegamos algumas vezes nas imagens desse jogo, daquelas expressões que nós trabalhamos muito com isso, aquelas expressões emocionais do fim, e transportamos para vídeos à frente, e acho que isso também ajuda um bocadinho. 1% aqui, 1% ali, uma semente deixada em cada lado, acho que ajuda sempre. Ok. Também acabaste por, além dessas conquistas, acho que até diria uma conquista hoje em dia é passar mais de 9 anos numa equipa, orientar uma equipa. Sentes que hoje o papel de um treinador, sendo quase dado como descartável, é um processo que está a prejudicar muito, principalmente o futebol português, que seja na Primeira Liga, seja na Segunda, Campeonato de Portugal, tem-se visto muitos despedimentos e poucas são as situações como tu no Paredes. Achas que isto está-se a tornar quase aqui num mau take por parte das equipas? Sim, acho que o papel do treinador é visto mesmo, como disseste, descartável, complica a sua tarefa, até depois na relação com os jogadores, porque os jogadores percebem que acho que há pouca proteção àquilo que é o papel do treinador, os jogadores percebem que o treinador é descartável e é mais difícil depois a conexão e a ligação ao treinador. No fundo eu acho que os dirigentes, quem lidera o processo num determinado clube, não tem muito bem definido o caminho que pretende. Porque nós percebemos isso, que tanto contratam um treinador com um perfil como com outro, e acho que isso é um bocadinho aleatório, torna tudo mais complicado. Se nós mantivermos, por exemplo, nós falamos agora muito do Abel, não é? E está lá há 5 anos, ou Sim. Provavelmente. E aqui há uns tempos era criticado e de repente sim, consegue mas chegar à acho que final. Os treinadores criticar, não é só os treinadores, acho que em tudo, a sociedade é um bocadinho assim, estamos sempre prontos para o menos e não para o mais, estamos sempre prontos para criticar tudo, nós estamos sempre prontos para olhar para aquilo que é negativo e não para o que é positivo, no futebol mais ainda. E aqueles que conseguem manter as ideias e conseguem manter o rumo do projeto e do trajeto que pretendem, são aqueles que a longo prazo têm mais sucesso. O Abel tem 5 anos e tem tido o sucesso que tem, e as equipas que mantêm isso, nós vemos a Inglaterra agora começar a mudar. A Inglaterra muda agora e tem trocado também algumas vezes de treinadores, porque as pessoas que começam a liderar esses clubes são pessoas que têm uma mentalidade diferente, que não são dali, se nós repararmos, e depois começam a ter também alguns insucessos. Eu acredito que não estou a dizer que se deve manter o treinador só porque sim, naturalmente que não, mas acho que deve de ser tudo muito bem claro e bem definido e deve ser dado algum tempo. E quando digo algum tempo, não é só a questão de... É óbvio que dá para mudar, sobretudo do ponto de vista do jogo, com alguma clareza ou alguns comportamentos
em algum tempo, não é preciso. Mas não é só isso, porque o futebol não é só isso. É preciso mudar mentalidades, é preciso todos pensarem da mesma forma e se identificarem com todos os comportamentos que se pretendem, dentro e fora. Quase que o plantel ser um só. Tem que ser só um só, mas não é só durante o treino. Porque é tão importante aquilo que se faz no treino como fora. E aí é que vem o problema maior, não é? Porque quando o treino é só 1 hora, 1 meia, e as outras horas todas, o que é que eles estão a fazer? E o que é que nós vamos fazer? Vamos respirar todos o mesmo? E dentro daquela ideia do clube, do treinador e do objetivo que se pretende, ok? Porque, posso dar um exemplo, eu já tive algumas reuniões com alguns representantes e saí quase, não vou dizer sempre, mas quase sempre sem perceber o porquê de tu seres escolhido. Porque não consegue. Não conseguem dar uma lista quase de razões. Sim, acho que acontece um pouco isso. Acho que, pronto. E depois a influência do resultado. Não é? E depois ganhas um jogo, perdes. Ganhas um jogo, a seguir perdes, depois empatas e já estás ali. Porque se falarem muito, se não falarem muito, depois depende do clube, daquilo que se pretende. E depois depende da conexão também que vais tendo com as pessoas que o lideram, porque alguns aguentam mais um pouco, outros menos. E se reparas, há poucos contratos de 2 anos. O que eu acho que logo ali... Já diz muito também. No meu entendimento já diz muito. Logo ali acho que já diz muito. Também este próprio papel acabou-se por rever agora neste início de época do Amarante. Era um Amarante que, aliás, numa entrevista que te fizeram, tu próprio tinhas confessado que a equipa tinham saído membros muito importantes, que agora estava com muitos jovens, que olhar se calhar para a manutenção era um plano mais seguro do que apontar para uma subida. Achas que também foi este plano de trabalho complicado e se calhar um olhar desmedido pode ter sido o que Sim, tramou aqui esta travessia? Vou falar um pouco disso sem falar sobre questões negativas do clube, porque não faz parte de mim. Como eu costumo dizer, lavar a roupa suja não é esse o objetivo. Sim, eu falei sobre isso, na altura os dirigentes também, na entrevista que deram ao mesmo tempo do que eu, disseram claramente que o objetivo era apenas e só a manutenção, não só pela saída dos jogadores, mas pelo aquilo que o clube tem como objetivo neste momento. A capacidade que sente que tem é lutar apenas e só pela manutenção, e era o que fazia e faz todo o sentido, e nós tínhamos clara noção disso. Agora, acho que iludimos um bocadinho as pessoas com a pré-época, porque iludimos, não é? Porque fizemos uma pré-época fora do que eles nunca tinham feito. A mim nunca me iludiram, porque nós temos uma forma de avaliar indicadores que são diferentes, não é? Mas fizemos uma boa pré-época, isso é sempre positivo, fazer bom, iniciamos relativamente bem. Tivemos ali uma outra situação menos positiva, fomos bem na taça, uma outra situação menos positiva, eu diria que um outro resultado, um resultado em casa que no nosso entendimento efetivamente é mau, foi um empate com o São Januário, parece-me que é um mau resultado. O resto, acho que todos os resultados são resultados perfeitamente normais. Não creio que tenha sido por aí, talvez algumas ideias um bocado diferentes entre nós e quem lidera, e só por aí. Mas acredito que o facto de terem sido muitos jogadores, claro que é negativo, mas vêm outros e nós temos que começar por aí. Agora é a verdade que a mensagem que passa por fora é importante, para as pessoas perceberem que saíram praticamente todos aqueles que conseguiram e que vinham de ter sido campeões e conseguiram uma boa primeira fase, manter a equipa, sobretudo naquela primeira volta do ano anterior. E isso as pessoas, não é, olham para aquilo e querem sempre, normal, eu acho que sim, e os adeptos têm que ter esse direito de querer sempre mais e chegar, e acho muito bom. Depois os próprios treinadores também vão saindo, sim. Neste caso saiu para o Varzinho. Sim, saiu, e eu acho que ali houve aquilo que não acontecia há muito tempo, que houve praticamente limparam, não foi limpar, não é? Os jogadores saíram para clubes com... Sim, cada um tem o seu percurso e... Com objetivos diferentes, clubes de segunda liga, outros clubes de terceira, mas clubes com outras capacidades, outros até foram para o estrangeiro, mas houve ali uma quebra grande de todos os jogadores que tinham feito, e começa um ciclo novo. E quando começa um ciclo novo, não é? Com jovens, pronto, em que o clube fez o recrutamento,
E bem, pronto, fez um recrutamento que dentro... Uma média de idades de 24 anos. Sim, mas um recrutamento, o clube dentro daquilo que acha que é importante e que vinha a fazer, e achei bem, a filosofia do clube, nós quando fomos para o Amarante, o recrutamento estava praticamente concluído, nós sabíamos disso, e bem, no nosso entendimento, porque dentro daquilo que são as condições que tem, até aí tudo bem, agora é preciso perceber que precisa algum tempo, é preciso alguma calma naquilo que são depois também os resultados tão imediatos que se querem. É mais por aí. Obviamente podemos dizer que nós vamos ter que olhar sempre para nós, de uma forma interna, entre nós, equipa técnica, refletir e perceber aqui ou ali onde podíamos fazer mais e melhor, porque podíamos de certeza, mas tivemos a noção que algo que falhou foi falta eu vou dizer alguma falta de conexão entre ideias deles e nossas. Pronto, acho que isso chega para definir o que se passou, mas foi é sempre uma boa vivência. É mais Sim, é sempre uma boa vivência. Há coisas que sabemos que no futuro não vamos mesmo repetir, e se calhar vamos ter algum cuidado naquilo que é o ir com tudo. Vamos, em vez de ir com tudo, vamos se calhar mais devagar e perceber, mas tiramos este tempo de forma bastante positiva. E eu iria dizer algo que nos foi dito, que não tínhamos noção. Nós, nos últimos penso que foram 32 jogos lá do clube, quando nós saímos tinha 6 vitórias, e nós 13, e o último treinador 3, nos últimos 32. Não me parece que seja... Nem eu tinha essa noção, porque foi algo que nos foi dito, por isso não estávamos efetivamente extremamente bem, mas estávamos a construir o nosso caminho e fizemos ali algo também positivo, sobretudo a nível de jogo. Em alguns momentos, em alguns jogos fizemos jogos com muita competência e com qualidade, até golos, por isso sempre olhando para o lado positivo. E agradecendo também a oportunidade que tivemos, e fizemos essa questão, e aos jogadores, e tem ali jogadores com qualidade e jovens que no futuro, mais 1 ou 2 anos, poderão aparecer naturalmente. Muitas vezes és descrito por ex-jogadores teus como um treinador que gosta e quer que os jogadores morram em campo, que suem pela camisola. Uma dos principais pontos que chegaste a falar em entrevistas anteriores ao longo da tua carreira suscitam-me aqui a curiosidade que tu, na altura, quando começaste a fazer o nível 3 de curso de treinador, tu disseste 14 anos à espera da vaga para o nível 3 de curso de treinadores. Alguns vão pela autoestrada, nós temos de ir pela estrada nacional. Sentes que as coisas se mantêm também nas mesmas dificuldades? Sim, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Acho que está melhor, acho que sobretudo naquilo que são os aprendizados para o curso, estão melhores. Aliás, eu costumo dizer que ando sempre ao contrário, porque tive uma dificuldade enorme para entrar no nível 3, e só entro no nível 3 porque sou campeão, porque se eu não entrava. E porque se foste tu escolhido naquele uma regra, e eu fui escolhido. Eu tinha 300 e tal jogos como treinador principal, fora os 300 e tal, ou quase 400 como treinador principal, mas na formação também, ou seja, quase 700 e tal jogos. E nunca era escolhido como coordenador de 3 clubes. Ou seja, o currículo, mas que era mais que suficiente para, pelo menos, havia outros lá, ok, também, bons, naturalmente que sim, mas havia outros que nem sequer currículo tinham e entraram, também havia, ou também houve. Mas eu entro porque sou campeão porque eu não entrava. Eu tenho clara noção. E no ano a seguir abrem 70, 80, 100, não sei quantas vagas. Andei tanto tempo a massacrar-me. Foram 14 anos. E aquilo a incomodar-me. Não é? Porque todos os anos me incomoda. Eu inscrevo-me, não dá. E aquilo incomoda-me um pouco. Não é? Depois nós chegamos ali a uma altura. Ok, nos primeiros anos não incomodava muito, então olhávamos para aquilo, vamos ser sinceros. Ok, eu quero tirar o terceiro nível, mas eu ainda não preciso dele. Vamos ser sinceros. Mas chega a um ponto onde também. Ok, tudo bem, mas queremos no futuro. Andamos ali, mais um. Isso nunca mais chega. No ano em que chega, todos contentes, ok, mas apenas e só por isso, ok. No ano a seguir, vagas para toda a gente. E este ano, outra vez, uma porrada de vagas. Imensas vagas.
andei ali tanto tempo a massacrar a cabeça, não é preciso, vamos levar isto com mais leveza. Acredito que o nível 4 está extremamente difícil, mas esse eu aceito que seja ainda mais complicado. Há poucas vagas, há efetivamente currículos Muito elaborados a candidatarem-se. não os currículos, porque pronto, pelas normas que eles querem, há efetivamente melhores currículos, há poucas vagas e quando assim temos que provavelmente ir ao estrangeiro, como fazem outros, e tirar. Eu creio que a oportunidade devia de ser dada a todos, de o tirar. Depois como fazer com ele? Porque o que é que acontece? O que acontece é que mesmo aqueles que não o têm estão a treinar. Vão treinar e alguém vai. E metem alguém Então, com abram. o papel. Então abram. Ok, a malta chega, paga, tira e depois vê-se. Porque efetivamente acontece na mesma, o português arranja sempre uma forma de. Por isso acho que tem que abrir um pouco mais de vagas. Efetivamente, acho que a Federação tem tido um bom papel nisso, tem tentado melhorar. Nunca é fácil, nunca vai agradar a todos, ok? Eu nunca fui na perspectiva de uma crítica destrutiva, sempre à procura de ter a minha oportunidade, mas não de forma negativa. E a NTF também tem ajudado naquilo que pode, mesmo na proteção dos treinadores, está sempre pronta para poder colaborar com eles e arranjar estratégias que possam proteger os treinadores. Eu acho que isso é o papel deles e têm-no feito, mas tentar ainda mais, porque acho que alguns treinadores não conseguem ter essa oportunidade de tirar, não é? Os cursos, eles são importantes. Naquilo que é a carreira, porque acho que também a tua pergunta vai um bocadinho por aí pela autoestrada e pela estrada, eu acho que cada vez mais isso acontece. Quando eu digo isso, pronto, depois também tem muito a ver com o meio onde tu estás, não é? Às vezes estás num meio em que te cria mais oportunidades, outras vezes não. No fundo, acho que tudo o que já foi elaborado poderia ter criado, por si só, uma oportunidade diferente. Para mim, para a minha equipa técnica. Agora, são situações que nós não controlamos e que não podemos estar efetivamente ligados emocionalmente a elas, porque nem faz sentido, porque senão vamos estar só, aquele teve, outro não teve. E às vezes até podem prejudicar. Isso vai nos prejudicar. Agora, não tenho dúvidas, alguns conseguem rapidamente, mas eu acho que também sempre fui muito claro em relação a isso. Já na formação eu quero estar em todos os escalões para progredir, evoluir e perceber diferenças, e neste também quero estar em todos os escalões. Precisamente, falar em escalões, há 3 anos atrás, em 2022, colocavas aqui quase que uma lista de objetivos pessoais. Dizias que num plano de 5 anos, ou seja, até 2027, gostarias de ver-te a poder subir até à Primeira Liga. E depois dizias uma coisa que também me suscitou aqui curiosidade, que num plano de 10 anos gostavas de treinar na Alemanha. Sim. O porquê deste objetivo tão concreto de treinar na Alemanha? Porque é um futebol que me identifico muito pela organização que tem, pela organização dos clubes, pelas condições que eles têm, pela forma como eles se estruturam e como eles pensam também a longo prazo, e pelo jogo em si. Eu já disse isso há algum tempo, mas já dizia antes também. E mantém-se. Quando queres, Alemanha. E depois porque lá nunca nenhum português se destacou também. Ok, queres fazer aquilo que ainda não foi feito. É um bocadinho isso também. Acho que é difícil, mas gostava. E também porque me identifico, já fui lá algumas vezes e gosto. Obviamente ninguém diz que Inglaterra não é? Acho que toda a gente olha para a Inglaterra como uma oportunidade incrível, naturalmente que sim, como um sonho, mas se existisse a possibilidade que isso não é praticamente impossível, não é? Mas pode ser possível, de escolher eu escolheria... O Jamor também era impossível. Sim, eu escolheria a Alemanha, em detrimento dos outros, e porque acho que também é difícil, mas identifico-me com a forma de estar deles, com os comportamentos que têm, em tudo. No jogo, por exemplo, algo que não é cultura futebolística alemã. A cultura que eles têm, acho que mesmo a cultura que eles têm para a proteção dos treinadores.
que é uma cultura, um exemplo. Na Alemanha, se algum treinador for despedido, não há o vamos negociar, acordar ou algo do género. É aquilo que tem, sai, acabou. Não há muito alarido também à Os volta clubes da cumprem. Não há grande alarido à volta daquilo que é. Gostavas que em Portugal também fosse um bocadinho assim Sim, mais em todos discreto? os sentidos. Por exemplo, na Alemanha nós vimos algo que é difícil, já vimos também em Inglaterra acontecer, não é? E acho que em Portugal, não estou a dizer que é impossível, porque pode acontecer, mas acho difícil, que é a troca do campeão na última jornada. Não é? Na Alemanha já assistimos algumas vezes, em Inglaterra também, acho que em Portugal, não estou a dizer que não é possível, que eu também acho que já aconteceu. Mas simplesmente não é tão habitual. Não é tão habitual. E eu acho que há muito conflito com os árbitros, há conflito com os dirigentes, há comportamentos que são claramente fora daquilo que eu acho que são importantes. Sentes que se olha muito mais fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas? Acho que sim, acho que se olha muito para fora das 4 linhas e acho que olha e isso influencia, não tenho dúvidas nenhuma. Acho também que será extremamente difícil, ok? Eu também sou um treinador que fala sobre isso, mas eu gosto de falar sobre isso e quando acaba o jogo, acabou, não, mas eu gosto e acho que os árbitros deviam de poder ter a liberdade, que não é difícil, que é muito difícil, de poderem falar sobre um ou outro erro, mas de falar, não é de discutir, nem de falar, porque eles têm que ter essa liberdade e as pessoas têm De que ter uma voz também. terem uma voz, eles não têm voz. Mesmo que uma voz, eles erraram, ok, mas eles têm direito a ter a voz. Qual foi a percepção dele? Porque nós não temos a noção da percepção e do posicionamento deles e o que é que eles viram. Nós não estamos lá. Nós estamos a ver de uma perspectiva diferente, eles deviam. Obviamente, eu no jogo, obviamente que discuto, óbvio, a emoção ali. Faz parte também do papel mas gosto treinador. que eles me expliquem. E gosto, e pergunto, e no fim, pronto, depois posso perceber ou não, entender ou não o porquê, mas está ali uma razão, há ali uma explicação, ok, nós ficamos com ela, podemos aceitá-la a 100% ou não, mas ficamos com ela. Eu acho que o árbitro não tem voz em Portugal, cada vez tem menos, cada vez há mais conflitos, depois há menos pessoas, menos árbitros e menos pessoas a quererem ir, e eu acho que é óbvio, quem é que, não é? Quem é que quer ir para acho que com todos estes problemas é muito difícil. Se não se torna um papel apelativo. Com estas pressões cada vez maiores sobre eles e comportamentos que se têm, é muito difícil eles poderem, alguém querer ir para essa profissão. Acho que cada vez está pior. Deixando também, se calhar, aqui esta parte um bocado mais burocrática, que se diga de alguma maneira, e voltando também à tua carreira enquanto treinador, lá está, tiveste jogos icónicos, como a final no Jamor, onde acabaste por subir para a Liga 3 com a equipa do Paredes, mas ao longo destes 9 anos também houve um momento que eu acho que se destacou, que foi a recepção ao Benfica na Taça de Portugal. Sentes que pode ter sido tão ou mais icónico que a final do Jamor, ou mesmo assim a final do Jamor é única? Por situações distintas. O primeiro é a recepção ao Benfica no ano de Covid, ou seja, logo aí aquilo que podia tornar um dia muito mágico, apesar de ter sido, e não tenho dúvidas que aquele dia potencializou e empurrou o clube no seu desenvolvimento. Agora a falar já de questões políticas, nós não tínhamos naquela altura balneários e ainda estávamos em contentores, mas o facto do Benfica ir jogar contra nós, tudo acelerou. Não estou a dizer que aquilo não ia ser concluído, que ia, obviamente, mas não ia ser concluído. Foi um catalisador. Foi obviamente o catalisador para ser concluído, para nós estrearmos aquilo que foram os balneários naquela altura. Relva, eliminação, que tínhamos uma dificuldade enorme para treinar à noite. Nós treinávamos à noite porque a eliminação era muito medíocre. Às vezes ligávamos até as luzes dos carros, não é? Para terem essa noção, e passou a ter uma eliminação incrível. Isso ajudou-nos. E depois porque foi uma vivência, uma experiência única com o teu clube, né? Jogar com um grande, foi mágico, obviamente. Os jogadores, foi uma semana especial, uma semana não, vamos ser sinceros, aquilo não foi uma semana, foi mais que uma semana. Eu diria pelo menos um mês antes do jogo, mesmo tu como treinador, tudo corria bem, os treinos, tudo corria ótimo, porque os jogadores nunca tínhamos chamado a atenção de nada, eles estavam tão motivados, já a pensar no jogo com o Benfica, mas pensavam nos outros, mas pronto, mas isso já eles dentro, a esforçar-se ao máximo, a fazer tudo,
todos queriam jogar com o Benfica. Tínhamos jogos antes, mas eles queriam era o Benfica. Aliás, vai fazer agora, 20 e tal, dia 20 e tal. Foi em novembro, sei que foi no final de novembro. Então, isso foi ali um mês especial. Toda a gente teve várias entrevistas, toda a gente teve voz, que era aquilo que nós pretendíamos. Aliás, nós, esse ano, um dos objetivos era esse, ter voz na taça. Quando nós dizemos ter voz na taça é sairmos no jornal, termos a possibilidade de ter entrevistas, quer os jogadores, quer o clube, quer os treinadores, para crescer e para o nome do clube ser ouvido, não só ali na localidade, mas no futebol nacional. E conseguimos com aquela oportunidade de jogar com o Benfica, foi uma oportunidade única, contra um grande treinador, não é? Com alguém que também admiro imenso, Jorge Jesus, naquela altura. Trocaste alguma palavra com ele? Sim, falamos um bocadinho. Ele efetivamente, até na altura, até agradeci as palavras que ele disse sobre a nossa equipa e sobre o comportamento que tivemos sobre o jogo. Falamos um bocadinho sobre futebol, sobre alguns jogadores, naturalmente do Benfica também. Vimos ali algumas diferenças, e porque nós, para os jogadores também foi engraçado, para eles perceberem que, mesmo quando eles veem na televisão, e às vezes dizem, aquele jogador está ali no Benfica, alguns dizem assim, está ali no Benfica, mas nem parece assim. Mas quando jogam contra eles, dizem assim, realmente não parece, mas o nível é extremamente diferente. Deu para nós percebermos uma diferença enorme de jogo, de comportamentos, de tudo. Acho que onde nós queremos chegar e onde nós estamos, para ver a distância que nós estamos, a grande e longa distância que há para percorrer para lá chegar, mesmo a nível de preparação do jogo, de quantas pessoas se tem para preparar a logística do jogo e quantos nós tínhamos, não é? E depois, mesmo para o clube em si, para as pessoas do clube, neste caso presidente, vice-presidente, diretores, olharam para um lado e para o outro e começaram a ver, realmente, nós já íamos a falando sobre isto, foram obrigados a ter salas de imprensa, começaram ali, ou seja, eu acho que foi mesmo o catalisador do Benfica de começarem aos poucos a melhorar tudo, não só os balneários, mas tudo. E porque aquilo deu uma envolvência à cidade e ao clube maior também, e então aproveitou-se bem esse jogo para começar a empurrar. E, efetivamente é no ano a seguir que nós depois, na época a seguir, que nós subimos, e acredita que o jogo do Benfica foi efetivamente muito importante para a época seguinte, naquilo que foi potencializar o clube, quer do ponto de vista da estrutura, quer do ponto de vista financeiro, para poder lutar mais um bocadinho para se poder ir para outro patamar. Isso como um jogo com um grande pode mudar a vida a uma equipa pequena. Pode mudar, e também outra coisa que vou dizer, depois desse jogo, há sempre algumas dificuldades em voltares a motivar a equipa para os mesmos níveis. É muito isso, até um desafio. Se fores ver todas as equipas que jogam com os grandes, o que é que acontece? Equipas destas divisões, ok? Sim, Campeonato de Portugal, Liga 3. O que acontece a seguir? O que é que acontece ali a seguir? Passado depois daquele boost de motivação, de repente. 2-3 semanas ali são muito, muito difíceis e foram extremamente difíceis, e era um ano também difícil do Covid. A maior pena que temos esse ano é não podemos ter tido o estádio completamente cheio para poder receber o Benfica. Contudo, por outro lado, também sou capaz de dizer, se não tivéssemos Covid, não sei se iríamos jogar no nosso estádio, ok? E acho que isso ia ser mau. Por isso... Aliás, já tinha acontecido uma vez, numa recepção do Paredes ao Benfica, e não tinha acontecido no estádio do Paredes, okay. Precisamente. Mas nós ali, dimensão do campo tínhamos, podíamos não ter, era bancadas naquele momento com segurança suficiente para as pessoas, não é? Por isso, por um lado, foi bom o Covid para podermos jogar no nosso campo, no nosso habitat, onde nós, e depois todo aquilo que vão ver que teve o estádio, né? Porque fica completamente diferente, aqueles placares que nunca tínhamos tido, aquelas coisas todas que só vivemos. Que tornava tudo mais profissional, por assim dizer. Mais profissional, vivemos uma experiência única, como treinador, como jogadores, que fica marcada para sempre, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não é tão marcante como a taça, porque a taça traz um título,
é diferente. Trazes algo que fica ali mesmo marcado e fica na história e que também não tinha sido conseguido. E apesar de tudo, o Paredes já tinha jogado com o Benfica também para a taça, ou seja, foi algo bom, mas não foi tão marcante no nosso entendimento. Deixando também aqui um bocadinho de lado o papel de treinador, que desempenhaste já durante muito tempo, fiquei aqui com curiosidade, porque tu, enquanto estavas na formação, mais concretamente no Penafiel, partilhaste plantel com um nome que viria aqui a chegar a um bom patamar, o central Nuno André Coelho. Como é que partilhaste plantel com ele nos juvenis, depois, pela diferença de idade, tiveram ali um ano quase de separação, e depois voltaste a partilhar um ano nos júniores? Também como é que era lidar com um jogador que efetivamente se viria a assumir nos maiores patamares, como Braga, Porto e Sporting? Eu acho que o Nuno era na altura que tem sido agora. Efetivamente já não o vejo há algum tempo, aqui ou ali falamos, às vezes encontramos, mas foi sempre isso, muito pacato, acho que deu para ver. Na altura já o era, muito competente, poucas palavras, bastante humilde, já com uma qualidade de jogo interior, lembro perfeitamente disso, muito acima da média, nós na formação, lembro-me de falarmos sobre isso. Rápido, porque ele na nossa altura era bastante rápido, ao nosso lado, não é? E isso, por acaso, sempre, aliás, ele chegou a jogar em escalões acima, mas sempre foi falado, não só nos jogadores, mas nós sabíamos que treinadores e diretores falavam sobre isso, que estava ali um jogador com bastante potencial. Não foi muito surpreendente ele conseguir. Obviamente que havia outros que tinham potencial e não conseguiram, mas isso acontece. Mas não é o caso em que aquele não tinha potencial nenhum e chegou lá, não é? Ou não tinha. Ninguém dava, às vezes acontece isso, ninguém valoriza muito aquele jogador e ele consegue lá chegar. Não foi nada disso, acho que foi sempre muito valorizado, toda a gente já dava para ver o que havia ali. Que ali havia bastante qualidade. Sempre impecável com todos, por acaso, uma boa relação, bastante humilde, bastante trabalhador. Acho que são as palavras que vou definir, e a vida que ele tem tido agora, pacata, tranquila, é aquilo que ele tinha, que ele era antes. Acho que nem o facto de chegar muito assim, mexeu na personalidade. Não mexeu. Costuma mexer, mas acho que não mexeu. É exatamente o mesmo, só com vivências diferentes e com um patamar que atingiu claramente muito alto, mas é a mesma pessoa, o que é de louvar também para ele, obviamente. Chegando aqui à reta final do podcast, tenho aqui uma rúbrica preparada, chama-se Concórdia Discórdia, que é, eu vou dar aqui algumas afirmações e tu, enquanto treinador, vais concordar ou discordar e, muito brevemente, tens de explicar o porquê. Okay. Mas muito brevemente. Não posso pensar muito. Ok, então, isto olhando mais para o papel na Liga 3, porque já vais entender. Okay. O VAR às vezes prejudica mais do que ajuda. Sem dúvida. Prejudica não o ter. Não o ter, ok, entendi. Não ter VAR acho que prejudica muito. Acho que o VAR torna o jogo mais verdadeiro. Independentemente de ter aqui um erro ou outro, que vão ter, mas acho que o VAR tornou o futebol muito mais verdadeiro e que devia de estar em todas as divisões quanto possível. Ok. Eu sei que não é possível. Vamos passar à próxima. O telemóvel de um treinador no domingo à noite, após uma derrota, é o objeto mais pesado do mundo. Olha, não concordo. Para mim não é, porque há uma norma que eu tenho. Eu não vejo redes sociais, não leio redes sociais, não leio redes sociais dos clubes onde estou, nem dos outros, nem minhas. Okay? Então afastas-te desse plano. Esse plano para mim não faz... Não interfere em nada, não leio mesmo, a não ser que alguém tire um print e me envie e eu abro a mensagem por alguma razão e vejo, isso já aconteceu, mas eu não leio. Olha, digo aos presidentes para não fazer, só que alguns posso dizer, confessar, e nomeadamente o Paredes às vezes presidente, isso eu não vejo, é melhor, nem quero ver, porque acho que isso do ponto de vista vai sempre influenciar. Eu acho que não deves, é a minha opinião. Os pais na bancada são 10 vezes mais difíceis de gerir do que um árbitro no campo. Isso não tenho dúvidas. Eu mesmo agora, quando vou ver o afiado,
que não tenho ido tantas vezes com mas fico de boas. Não consigo estar na bancada onde há uma grande concentração de pais e não consigo perceber como é que eles têm a capacidade para estar constantemente a dar instruções ao filho durante o jogo e não percebem que aquilo influencia, do ponto de vista negativo, o filho, a equipa e o treinador. Uma vitória com um gol no último minuto vale mais 3 pontos a nível emocional do que 3 empates. Vale mais do ponto de vista emocional, porque a vitória em si, não é? No último minuto, o esforço todo e aquilo, a explosão de emoção no último minuto transmite uma energia muito maior para o próximo jogo, porque vem de vitória, gera vitória com mais facilidade, porque três de empates gerem muito mais desconfiança. Se a equipa joga bem, a culpa é sempre dos jogadores. Se a equipa joga mal, a culpa é sempre do treinador. Aceito, porque é assim, acho que é assim que se pensa no futebol. Nós treinadores sabemos disso e ao aceitarmos isso, olhamos para isso com naturalidade. Ok, pronto. Fica então aqui a rubrica final, está feita, não foi difícil. Eurico, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui no podcast, é um gosto ter-te cá. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado também a ver o episódio. Foi um gosto de acompanhá-los. Não se esqueçam, todos os domingos sai episódio, por isso, agora, no próximo domingo, voltamos a ter mais um podcast.